E aí, gente, tudo jóia? Bom, hoje eu tô aqui sozinha, vou comandar aí o episódio de hoje. Por quê? Eu e o Matheus, nós decidimos fazer alguns episódios sozinhos, né? Porque muitas vezes a gente não vai entender do assunto um do outro, certo? E o episódio de hoje a gente vai falar sobre feminismo, vai ser uma introdução aí para uma série de episódios que vai ter futuramente em relação a isso que eu vou comandar. Hoje nós vamos ter 3 convidadas que são minhas amigas, são grandes amigas minhas, então fiquem aí com o episódio. Okay, no uterus, no opinion. E aí, gente, tudo jóia? Hoje eu tô aqui com pessoas muito especiais, são mulheres maravilhosas. Hoje, então, o episódio vai ser comandado por nós. Então, hoje é o meu primeiro episódio sozinha e vamos começar. Oi, tudo bem? Meu nome é Carol, eu tenho 23 anos, eu esqueci por um momento quantos anos eu tinha. E eu sou mulher. Ótimo, perfeito. Eu sou a Beatriz, eu tenho 21 anos, sou mulher cisgênero e eu me identifico como cisgênero, como já falei, e minha sexualidade, eu ainda não sei se é bi ou se é pan, é isso aí. Oi, eu sou a Larissa, eu tenho 21 anos e eu sou heterossexual. E mulher. Bom, então nosso assunto de hoje vai ser sobre muitas situações e experiências que a gente já passou, em que muitas vezes alguém apontou o dedo pra gente, quis falar onde é o nosso lugar, o que a gente pode ou não pode fazer. E eu acredito que todo mundo já passou por alguma coisa assim, todas nós mulheres já passamos no nosso dia a dia, no trabalho, em casa. E, por exemplo, eu mesmo, na minha casa, quando eu era mais nova, sempre escutei de coisas do tipo: você não pode fazer isso porque não é coisa de menina, você não pode fazer aquilo, né? Na minha casa sempre foi desse jeito. E meu irmão mais novo, até hoje, agora ele já tá crescido, mas ele também teve essa vivência de ver, assim, né? O tratamento que meus pais têm comigo até hoje é muito diferente do dele. E eu acho que isso é muito prejudicial também pra educação dele, né? Ele, como homem, às vezes enxergar uma mulher, assim, tendo limitações, sendo que a gente não precisa disso, né? Eu acho assim que é bem difícil falar sobre machismo em casa, porque a gente nunca sabe qual que é a vivência de cada pessoa e como que é a família e etc. Mas eu, assim, para a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão, foi uma família que o machismo não foi tão presente assim, que obviamente tem frases que a gente solta que é por conta do machismo estrutural que existe na nossa sociedade, por causa do patriarcado e tudo mais, mas sempre foi uma coisa mais leve, entendeu? Eu nunca me senti, assim, em casa, muito, entre aspas, agredida pelo machismo. Então é uma coisa que eu me sinto muito privilegiada, né? Porque meu irmão, ele não vai viver isso que seu irmão vive. Isso é muito importante, né? Tipo assim, a Bia, como a gente já é amiga, a gente já conversou muitas coisas sobre isso. E ela sempre me contava, né, Bia? E, então eu sempre admirei muito a família da Bia por conta disso. Eu sempre gostei muito de saber disso, né? Porque se todo mundo pudesse viver dessa forma, assim, talvez os pais, às vezes, assim, não influenciariam tanto uma criança a crescer com essa mentalidade do machismo, né, até do racismo, de todo tipo de preconceito, né? Eu acho muito, muito legal e muito importante isso, que mesmo que a Mari tenha crescido nesse ambiente com um machismo bem forte, ela conseguiu superar isso e tá tentando batalhar para que o irmão dele o seu irmão, Mari, não seja esse machista, assim, que infelizmente estraga a vida de muita gente, né? Ainda bem que hoje nós somos mulheres muito diferentes.
Porque a gente ouve isso dentro de casa, que mulher tem que servir o homem. Então hoje nós somos mulheres muito diferentes. E eu vou passar isso pros meus filhos, você tem que respeitar a mulher, ajudar dentro de casa. Eu vou dar um exemplo muito bom. O meu namorado é uma criação completamente diferente. Ele ajuda dentro de casa, ele limpa, ele passa, ele faz um monte de coisa. Mas é uma criação super diferente. Eu conheço gente da idade dele que é largadão, sabe? Que não ajuda, toda mulher tem que fazer. Então acho que a gente, hoje em dia, as mulheres têm um pensamento muito diferente, tem a nossa voz, e a gente tá aí pra falar, por isso que a gente tá fazendo esse podcast agora, pra gente ter voz. Hoje em dia, né, tá muito mais evidenciado. Por exemplo, as mulheres hoje, eu acredito que elas se sentem muito mais fortes, muito mais, com mais visibilidade, mas ainda assim faltando muito mais visibilidade em relação ao machismo, à violência e tudo mais. Isso a gente vendo, né, todo mundo se manifestando, as mulheres também se manifestando, eu acredito que dê muita força também pra gente, né? Sim, com certeza. Querendo ou não, a sociedade impõe uma palavra muito grande. A gente acaba aprendendo mais, às vezes, fora de casa do que dentro de casa, principalmente sobre esse assunto. Então, cada um tem uma criação diferente. Eu fui criada só pela minha mãe, então, por um lado, na minha criação, a gente não tinha muito a área de, tipo, mulher não pode fazer isso, que era só a minha mãe, então minha mãe fazia tudo. Então... mas mesmo assim ainda teve uma criação meio não tão saudável totalmente, que aí eu tinha o meu irmão, era só um irmão, né? Eu, minha irmã e o meu irmão do meio. E aí ele teve uma criação mais relaxada, né? Que aí ele, por ser o homem, não precisa lavar tanto, não precisa fazer tanto isso. Sim. Ele tinha as coisas pra fazer exatamente dentro de casa, tipo, um lavava louça, outro lavava banheiro. Mas assim que ele começou a trabalhar, era tipo, não, você pode dar só isso aqui de dinheiro e o resto é tudo seu. E aí a minha irmã, por ela ser mais velha, ela tipo dava todo o dinheiro dela pra casa, pra ajudar e tudo mais. Isso prejudicou ele um pouco, mais do que prejudicou a mim e a minha irmã, com certeza. Mas... de um certo modo, eu e minha irmã já tivemos uma criação um pouco mais extensa, que a gente via minha mãe fazendo tudo, a minha mãe trabalhando, minha mãe chegando em casa, minha mãe arrumando, minha mãe saía pra festa e tudo mais. Então, tipo, a gente não achava que só minha mãe tinha que lavar a louça e arrumar a casa. Então, a gente acreditava que a gente podia fazer de tudo. Essa foi uma coisa diferente, mas aí também a gente... Mas também eu também tive uma criação diferente, que era o modo que eu cresci. Eu fui criada dentro da igreja. Aí toda a minha infância e adolescência foi como evangélica. E na igreja tinha uma coisa diferente, que aí era tipo, a mulher tem que honrar o marido, nananá. Sim. E isso talvez tenha prejudicado um pouco do que minha mãe ensinou dentro de casa, que a mulher pode fazer tudo. Então teve umas coisas É como se contradizesse, né? Isso, tudo se contradizia. Mas aí depois eu cresci, eu decidi meu próprio caminho. E aí eu acho que isso que importa. Eu acho que o que minha mãe ensinou relevou um pouco mais do que a igreja ensinava em si. Que aí minha mãe fazia de tudo. Então, tipo, minha mãe trabalhava. Então eu podia trabalhar também. Minha mãe não só servia ao marido que ela tinha na época, então eu também não precisava fazer isso. Não, e eu entendo isso, assim, igual você falou de seguir o caminho, né? Porque eu fui aprender que eu tinha liberdade, que eu podia me manifestar, que eu podia fazer o que eu quisesse, assim, depois que eu saí de casa, que eu morei 1 ano sozinha, morei 1 ano em outra cidade. Aí que eu fui me descobrindo, fui, como mulher, tomar minhas decisões. Isso ajuda bastante. Ajudou muito, assim. Quando eu voltei a morar aqui com os meus pais, foi um choque. E tinha muito conflito dentro de casa, porque muitas coisas que antes eu aceitava, vindo, tipo, do meu pai, ou até mesmo do meu irmão mais novo, eu comecei a parar, tipo assim, não é assim também, sabe? E hoje eu vejo uma mudança muito grande neles. Ainda tem, né, toda aquela coisa da criação do meu pai, né, até em relação ao meu irmão mais novo, né, da criação que ele recebeu dos meus pais. Mas mesmo assim, teve muita coisa que às vezes eu consegui moldar pra eles, mostrar pra eles que aquilo estava errado. É as cortadas que fazem a diferença, né? Quando você começa a cortar algumas coisas. A gente falar, tipo, não é não, sabe? Tipo, não fez isso não é legal.
mostrar pra eles que tá errado. E eu converso muito com meu irmão sobre isso. Mas uma outra coisa, assim, da diferença de criação, assim, né? Por exemplo, tem muita coisa que até hoje, eu com 22 anos, eu sou muitas vezes barrada, sendo que meu irmão, que é mais novo, pode fazer tranquilamente, entendeu? Ou às vezes coisas que na idade dele eu não podia fazer, por simplesmente ser mulher. E isso foi uma situação que eu pude me impor e falar, tipo assim, não, eu posso. Eu preciso disso, senão não vai funcionar, sabe? Foi muito importante para você se mudar da casa dos seus pais, né? Quando você começou a faculdade aqui em Bragança, porque você conseguiu se descobrir, né? Que, assim, você é dona de você mesma, você toma suas decisões, e nem tudo é do jeito que te ensinaram como criança, mas também é importante ressaltar que você estava disposta a mudar, né? E porque tem muita gente que desde criança tem todo o machismo sempre jogado direto lá. Vou falar um tema meio diferente do feminismo, mas também que tem uma grande importância, que é, por exemplo, o bolsonarismo, né? Que tem aquelas criancinhas que são fanáticas pelo Bolsonaro, só que elas não sabem de absolutamente nada. Elas não sabem. É jogado pra elas que aquilo dali é certo, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, e a criança imita, acha bonito, os pais aplaudem e ele acha bonito, né? Exatamente, então é a mesma coisa que o machismo, né, que é jogado pra criança, ela vai aprendendo, mas se quando ela é mais velha e ela quer descobrir o mundo e ela tá disposta a se abrir, a sair da bolha, né, igual você fez, isso é muito importante porque é molda a pessoa de verdade, e você conseguiu trazer esse seu novo eu pra dentro da sua casa, e eles também, toda a sua família está disposta a escutar e não ficar fechado na bolha. Então, eu achei muito legal da parte da sua família estar disposto a escutar outros lados e não ficar só olhando para a parede. Eu achei muito legal isso. É uma coisa que você falou, Bia, é muito importante. Tipo assim, a gente também querer essa mudança, né? A gente tá disposto a ouvir o outro, disposto a abraçar aquilo, sabe? Eu vejo, às vezes, conhecimento, né? Sim, com certeza. Eu vejo também muita mulher machista. E existe isso, né? Existe uma mulher que é machista, uma mulher que é bolsonarista, né? Igual a Bia falou do Bolsonaro. Ai, isso é muito triste. Triste. Eu, às vezes, mas é que sabe que às vezes eu me sinto mal, porque aí eu vou sentir uma raiva dessa mulher e eu não queria sentir raiva dela, entendeu? Eu queria chegar e falar tipo assim, minha filha, senta aqui, vamos conversar. Vem cá, vou te mostrar algumas coisas importantes, sabe? Mas é difícil também, porque se ela não tá disposta, igual eu disse antes, ela não vai querer. Igual a Damares. A Damares viveu na época da ditadura, teve várias novelas dela barrada, porque não podia passar, porque cutucava a ditadura, e ela hoje em dia é bolsonarista, que é um fascista escancarado. Então, assim, tem gente que não quer mudar. Gente, eu passei 15 dias com pessoas desse... Eu não surtei, porque segurei muito. Eu tive que ouvir a seguinte frase: "Dura foi a melhor época da minha vida." Ah, não acredito. Meu Deus. Tive que engolir seco. Do céu. E, tipo, e não tem como eu fazer, assim, tipo, dar conhecimento pra eles, porque eles não estão prontos pra sair da bolha e entender, sabe? Sempre vai ter alguma coisa a defender. Não estão prontos pra essa conversa. O trabalho é um lugar muito... É difícil, assim, né? Porque às vezes você não tem como se posicionar, né? Porque às vezes você precisa realmente daquele trabalho. Eu passei por uma situação que até já comentei aqui em um dos episódios, que meu chefe, ele tipo assim, perguntou pra mim quem que eu ia votar. Nossa, mas que falta de privacidade. Então, vai Mas é desse jeito mesmo. Aí ele falou assim, você tem que votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá. E, tipo assim, ali era uma empresa que tinha muitas mulheres, assim. E, gente, nenhuma de nós a gente podia abrir um pio. Ele fazia e acontecia naquele lugar. E a gente tinha que, tipo assim, abaixar a cabeça e falar, tá bom, porque realmente eu também precisava daquele emprego, né? Então, nossa, foi horrível. Foi uma das situações que eu passei. Eu me sentia um lixo de não poder me manifestar. Aquilo me causava um mal, que a gente vai guardando as coisas pra gente, sabe?
Minha vontade era de gritar com ele e falar assim, horrível. vai tomar no cu, seu filho da puta, sabe? Uma outra coisa, assim, que eu acho muito... É que, por exemplo, ali onde eu trabalhava, eu ficava de frente com... Eu ficava no salão ali, né? Era da recepção. Então eu tinha que estar sempre arrumada, tinha que estar sempre isso, sempre aquilo. Só que, tipo assim, eu era, tipo, chamariz pra macho vir e, tipo assim, se gabar do carro novo, se gabar do que tinha, do que não tinha. Teve uma situação de um cliente que ele ficava, tipo, conversando comigo e ele falava assim, mas você tá aqui há quanto tempo? Mas você vai estar aqui? Sábado você trabalha também? Que não sei o quê, que aí eu volto no sábado. E sabe, ele começava a se gabar do carro que ele tinha comprado lá onde eu trabalhava. E eu ficava tipo, gente, eu tô me sentindo um objeto de atrair macho. Mas eu acho que por um ponto, você trabalhava nessas tipo, coisas de showroom, né? Essas coisas pra comprar carro e tudo mais. Isso. Eu acho que por um ponto eles colocam exatamente pra isso. Eu acho que provavelmente é uma indústria muito machista, né? Que aí a mulher tem que estar alinhadinha, bonitinha, que quanto mais bonita a mulher for, mais fácil vai ser pra chamar o homem, pro homem comprar o carro, mesmo que o homem não tenha condição de comprar o carro, pra poder ficar se gabando. Até que quando eles pedem um currículo lá, eles falam currículo com foto. Com foto. Exato. Exatamente. Nossa, eu odeio isso. Eu também. Mas eu acho que esse ramo que você trabalhava, Mari, ele tem muito essa de associar, assim, dinheiro, carro, com mulher bonita e com um corpo padrão e etc. Eu acho que tá bem junto, igual com um comercial de cerveja, sabe? É uma coisa assim, né? O homem, ele vai ter um carro bom, um carro caro. Pra isso, ele tem dinheiro. E tem pra quem se gabar, né? É porque homem hétero, cis, ele precisa de que encham o ego dele toda hora. Ele precisa que ficam toda hora enchendo o ego dele pra ele se sentir o maioral. Mas assim, e eles, enquanto eles fazem isso, a gente vai se sentindo rebaixada, né? Totalmente. Sim. É uma sensação horrível. Se sentir incapaz, né? Agora que você falou sobre isso, né, nesse aspecto, porque assim, desde pequena minha mãe e minhas avós sempre me estimularam assim pra não dar muito ouvido ao machismo e tal, então eu nunca sofri direto com alguma coisa assim que me fizesse parar e pensar, acho que eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Mas eu sempre escutei bastante coisa assim, por você ser mulher você não pode fazer isso. E agora, desse tema que você tocou, de você se sentir assim, rebaixada, né, por ser mulher, eu sinto que também, eu já sofri bastante, eu nunca sofri direto assim, por eu ser mulher não posso fazer isso, mas eu já, assim, tentaram me manipular, entendeu? Igual você diz, igual você falou do seu chefe, que ele falou assim, em quem você vai votar? Você tem que votar no Bolsonaro. Já tentaram falar assim, olha, você não pode apoiar esse partido por causa disso. Então agora, você, por ser mulher, você tem que apoiar esse partido. Eu já fui, assim, tentaram me influenciar muito, sabe? E eu sinto que os homens, eles acham que mulher, elas, não sei, acham que a gente não é influenciável, né? Não, eles acham que a gente é tipo assim, olha, você tem que fazer isso porque é para o seu bem, como se a gente não soubesse que é para o nosso bem, tipo, a gente não tem a nossa verdade. Vai preservar a sua imagem, né? Como se a gente não pensasse por nós mesmas, né? Bom, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver no meu Instagram, eu cheguei a disponibilizar para as mulheres virem comentar de situações que elas já passaram, que foram muito erradas. E eu vou falar aqui uma situação de uma menina aqui, vou manter o anonimato, tá? Beleza. Eu vou ler aqui pra vocês. Ela deu muitas indicações pra gente de temas que a gente poderia abordar nesse daqui. Maravilhosa. São temas que vai ser de outro episódio dessa linha, assim. Ela comentou aqui, fala sobre o quanto a mulher é desacreditada pelas pessoas ao redor de um abusador. Do tipo, ele é um anjo, nunca faria isso. E ela também... Nossa, tem muito... E ela passou por uma situação assim esses dias atrás. Ela até comentou, e é ridículo em como ninguém acredita que o cara pode fazer uma merda grande e a culpa sempre recai sobre a mulher. Nossa, Isso a gente vê direto, né, gente? Aqui em Pouso Alegre, no Twitter, tava tendo um exposed
sul de Minas, alguma coisa assim. Teve aqui também. E muitas meninas, até do meu Instagram, chegaram a comentar, tipo assim, se eu sou amiga do seu abusador, me conte, me fale. Porque muitas vezes a gente não sabe do que ele é capaz, assim, às vezes com outra mulher, né? Sim. E é um assunto Sim. bem complicado, né? O fato do homem não ser capaz, assim, entre aspas, de fazer uma coisa assim, porque ele é isso. Não, ele é uma pessoa boa. Sim. Ele é trabalhador. Ele, igual ela comentou, ele é um anjo. Jamais que ele faria isso. Mas é que os abusadores, eles sempre mostram para as pessoas o lado que eles acham que as pessoas querem ver. Então, ele nunca vai mostrar o lado de abusador dele. Então, as pessoas sempre vão acreditar que ele é um anjo. Sim, até a exatamente. pessoa viver um relacionamento abusivo ou um assédio com essa pessoa. Porque o homem sempre foi posto em um pedestal e a mulher sempre foi feita como, não, ela quer tirar dinheiro dele, ela quer isso e aquilo. A gente sempre vê isso Sim. nas notícias, Ai. né? De Ela famosos. quer tirar vantagem, né? Ela quer aparecer, né? Que aparece. E sempre pedem prova. Aí, e se a prova mostra que o homem realmente abusou, fez algum assédio, alguma coisa assim, as pessoas ainda assim preferem acreditar no homem. Igual o caso do Felipe Prior, né? Que teve Sim. prova, teve tudo, e as pessoas ainda acreditaram nele. Então, E ainda assim... o pessoal falava assim, mas isso foi anos atrás, por que que a menina veio falar agora? E não sei o que. Gente, Aí, aconteceu. É porque ela mesma falou, né, na entrevista, ela já tinha denunciado antes, mas a polícia não fez nada, e aí como ele teve esse boom, né, todo mundo começou a gostar dele e tal, ela decidiu se pronunciar porque ela não queria que outras meninas passassem pelo que ela passou, só que não adiantou nada porque ele continuou sendo ele é o foda, né? Sempre assim. E deve ser muito difícil também a mulher ver, tipo assim, todo mundo vangloriando, né, admirando uma pessoa que não é nada daquilo, que fez uma coisa horrível e ainda assim, tipo, ninguém tá nem aí pra isso, sabe? E é justamente por isso que as mulheres não denunciam. Muitas preferem ficar quietas, porque não vão acreditar na mulher. E ela vai ser exposta, vai ser julgada, porque muitas vezes, às vezes fala assim, a roupa que você tava usando, você tava numa festa, você tava fazendo o quê? Você tava enchendo a cara. Se você tava enchendo a cara, tem aquela coisa, né? Cu de bêbado não tem dono. Sim. Já ouvi muito isso, assim, de falar de mulher, tipo assim, mas ela tava bêbada, sabe? Eu tava bêbado, não interessa, sabe? Você abusou, você é um abusador. Mas até mesmo dentro da delegacia, quando a mulher vai fazer a denúncia, né? Os próprios policiais começam a julgar ela se sente mal e vai embora, nem acaba terminando. Porque lá dentro ela já não tá segura. E acontece muito isso. Dá muito medo também, cara, porque, por exemplo, vai que o cara, às vezes, quer, sei lá, não deu em nada, toda a luta dela contra esse cara não deu em nada, e o cara ainda depois vai lá e mata ela. Igual acontece em muitos casos que, por exemplo, em relacionamento que a mulher quer terminar com o homem não aceita, vai lá e mata ela. É o feminicídio, né, gente? É muito difícil. Toda essa violência, toda essa falta de credibilidade que põe nas mulheres, como se a gente fosse interesseira, se a gente quisesse alguma coisa com isso. Sendo que a gente só quer justiça. Sabe? A gente só quer que isso pare, que os abusos parem. Teve uma outra menina que mandou aqui uma situação que ela passou, que é o seguinte: vira e mexe, um carro me seguia quando eu saía da faculdade pra casa, sendo que é pertíssimo. Eu sempre pegava o celular e fingia que tava falando com alguém pra ver se o carro sumia. Uma vez, outro carro falou se eu queria carona, aí eu disse que não e ele continuou lentamente do meu lado. Ai, nossa. Aí eu peguei o celular e pedi pro meu namorado descer e falei alto que tinha um carro me seguindo pra anotar a placa. Aí o carro parou. Ser mulher é não ter paz para andar sozinha. E isso era em plena luz do dia. Mano, isso é muito louco. Enquanto eu tava falando com ela sobre isso, eu até falei assim, é muito engraçado como quando aparece outro homem na história, é como se, tipo assim, não vou mexer, Sim. sabe? Muitas vezes... Sim, tem muito isso. É a questão do respeito, né? O homem respeita o homem, não respeita a mulher. Uma vez com a minha amiga na balada, ela tava com o namorado, só que o namorado não tava junto na hora, né? Aí a gente tava juntas, e aí veio um cara em cima dela, e ela falou que ela não queria e tal. Aí ele continuou persistindo, e aí chegou o namorado dela.
Esse cara que continuou persistindo pediu desculpa para o namorado, mas não pediu para minha amiga. Ai, não. Então aí tá outro exemplo. Não, cara, você não tem que pedir desculpa pra ele, você tem que pedir desculpa pra mim, sabe? Sim. Você que veio aqui se mostrando, assim, né? Vindo pra cima, querendo alguma coisa, e eu não quis, você insistiu, e chegou a pessoa que tá comigo, você pede desculpa pra ela? Sim, eu já tive uma situação que eu fui na balada sem o meu namorado. Que ficou em casa dormindo. O Felipe não gosta de aglomeração. E aí eu fui sem ele, fui com uma amiga minha. E a situação é que, tipo, toda vez que eu mostrava a minha aliança, tipo, cadê seu namorado? Tá em casa. Aí já olhava com uma cara de tipo, nossa, safada, tá aqui porque vai trair ele. Tá aqui porque tá procurando. Sabe, sai da minha frente. Eu olhava tipo, me poupe, sabe? E aí, tipo, nossa, que grossa. Não sou grossa, só tô aqui pra me divertir, sabe? Se o Felipe tivesse lá, com certeza uma situação dessa não estaria acontecendo, porque iam estar respeitando ele, não a mim pelo fato. E só pelo fato de me ter que mostrar aliança, pra mim ter que despistar uma pessoa, já é muito chato. Porque, tipo, se eu já tô falando não, a pessoa já tem que falar, não, tudo bem, tchau, beleza, valeu, falou. Mas não, desculpa o incômodo. Super tchau. incômodo. Aí tem que mostrar aliança. Não, olha só, eu tenho namorado. E cadê seu namorado? Nossa, meu namorado não tá aqui. Nossa, você é safada. Não, gente, é muito complicado. Dá vontade de agredir a pessoa. Os homens não aceitam mulheres livres, né? Acham que mulher sempre tem que estar presa a um homem. Sim. E é exatamente isso. É muito louco. Tem aquela coisa assim, né? Às vezes tá se fazendo de difícil, que homem acha que mulher se faz de difícil. Não, quando a mulher quer, ponto final. Que isso? Exatamente. Se a gente quer, a gente quer. Se a gente não quer, respeita o nosso não e vai tomar no seu cu, entendeu? Exato. Eu já mando tomar no cu logo pra falar, que grossa, isso aí, entendeu? Eu deixo no vácuo, não tenho paciência, não. Não mesmo. Nossa, mas sabe um ódio? Sou grossa sim. Já briguei na porta da balada por causa disso. Minhas primas estavam se metendo com os caras estranhos querendo carona, né? Aí eu falei assim, não, vocês vão pegar carona com essa pessoa. Aí foi, e elas tipo, não, vamos pegar sim, eles são super legais. Chamou o cara, vem aqui conversar com a minha prima. Eu olhei pra cara dele, eu embuste. Já olhei, já sabia que era um macho que não prestava. Eu falei assim, olha aqui, minhas primas não vão com você. E se elas entrar no seu carro, eu chamo a polícia. Puxei o braço delas, fui indo. Nossa, você é grossa, hein? Sou grossa mesmo. E daí? Nossa, na hora é melhor sair de lá. Maravilhosa. Na hora é melhor sair de lá. Mas, tipo, coitada, elas tiveram que andar do centro até o São João, pra quem conhece Pouso Alegre, né? Do centro até o São João a pé, depois de uma balada. A gente tomou café 5 horas da manhã na feirinha e veio a pé. E foi muito louco, coitada. Elas brigaram muito comigo, mas a gente não foi morta naquela noite. Mas pelo menos foi pra proteção delas, né? E no final vocês comeram, que é muito melhor que um cafezinho do que com qualquer outra coisa. Ainda mais depois de uma festa, né? Exatamente. Mas comentando assim de festas, eu até esses dias assim na internet falando de uma influencer, né, era a Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ela fez acho que um texto ou algum comentário que ela tem, né, o alter ego dela, que é a Jennifer, e a parte dela lá de empreendedora, enfim. E eu achei muito legal uma coisa que ela falou, que, tipo assim, por mais que ela seja porra louca, que ela seja, tipo assim, ela beba pra caralho, ela se diverte, ela é livre, ela ainda tem esse lado de empreender dela, de empresária dela, né, de chefe, de boss. Eu acho que muitas vezes também a gente que quer se divertir, igual a Bia falou, de a mulher ser livre, muitas vezes a gente pode ser taxada como fácil, como uma mulher vulgar, sabe? Como se fosse muito errado a gente ter esses dois lados da gente, né? Nós somos seres humanos, nós temos vários lados. A gente pode ter o nosso lado de trabalhadora, de dona de casa, quem mora sozinha, de namorada, de amiga. E tem o nosso outro lado, que é o nosso lado de querer fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, e ponto final. Se é recíproco, tamo aí. Eu, por exemplo, amo descer até o chão da balada e isso me faz uma menos fisioterapeuta no futuro, sabe? Sim. Exatamente. Exatamente. É muito louco, é muito porque isso. Você falou fisioterapeuta, tipo, isso já coloca você numa posição de uma pessoa muito séria e tudo mais.
se eu tô na balada como mulher e aí, tipo, cola uma mulher assim do meu lado, fala, nossa, a gente puxa assunto, eu sou fisioterapeuta, não sei o quê. Eu, como mulher, eu já me assusto, sabe? Mas isso já é uma parte de começar a se desconstruir, sabe? Porque a gente não imagina que ainda é um ser humano que ainda vai querer se divertir. Uhum. Então, eu acho que isso puxa um pouco do nosso lado de feminista pra gente aceitar todo mundo e, tipo, crescer como feminista. Sim, no Twitter, esses dias estava rolando uma foto do lado da outra e uma escrito eu no paredão da balada, no paredão, no bailão, não sei o que, e do lado, tipo, eu com meu diploma, eu com meu TCC. Eu achei muito interessante, muito importante para abrir os olhos de várias pessoas que têm essa barreira que você mesmo tem, né, Carol? Sim. É uma construção em andamento. Exatamente. Sim, como o feminismo ensinou que a gente tem que sempre respeitar outras mulheres e tudo mais, mas a gente não precisa sempre concordar com o que uma mulher pensa, exatamente, porque muitas vezes os nossos pensamentos e nossos posicionamentos são muito contraditórios, então é sempre aquilo de respeitar, igual a gente sempre respeitar, mas a gente não precisa sempre apoiar, porque pode ser uma coisa que, no meu ponto de vista, seja uma bela de uma merda, né? Às vezes a mulher, ela é muito rotulada, né? Você não pode ser uma pessoa séria, mas também ter esse lado mais divertido seu. Às vezes parece que a mulher, ela só pode ser uma coisa e pronto. Se ela se manifesta de algum outro jeito, ela é julgada, ela é apontada o dedo e às vezes até limitada, tipo, igual eu falei, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E eu acho que isso é muito errado, a limitação da mulher não tem que existir. A mulher, ela pode tudo, cara, a mulher é forte, a mulher, ela sabe o lugar dela, ela tem o pensamento dela, ela sabe a verdade dela. Sim. E ela não precisa de homem pra ficar apontando o dedo pra ela. E muito menos tem que falar o que ela pensa, o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer, sabe? É muito importante ressaltar que no feminismo, né, tem várias vertentes, né? Tem o feminismo liberal, tem o feminismo negro, e cada mulher vive a base do feminismo com a vertente que a gente se sente mais cômoda, né? E por ser mulher, eu sinto que eu já sofri bastante pelo fato de eu ser mulher e ter uma descendência asiática japonesa. Porque aí tem todo aquele contexto de japonesa, eu não quero falar as palavras, mas que tem bem direcionado à parte sexual, sabe? De ser muito sexualizada. E tem isso também nas mulheres negras, né? Que sempre falo que isso vem desde a escravidão, que a mulher negra foi sempre vista como um pedaço de carne, né? Então, esse negócio sobre cor ainda é um pouco complicado pra mim, porque eu sempre me vi como parda. E aí, de uns tempos pra cá, quando começou bem mais por causa do Black Lives Matter e tudo mais, eu comecei a dar uma parada e começar a pensar sobre isso, mas ainda é muito complicado pra mim, porque os meus pais são brancos, mas eu tenho uma descendência de índios, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, eu tenho traços mais afrodescendentes, o que não tem muito a ver, mas eu nunca sofri preconceito de cor. Então, é muito complicado para mim ainda entender em qual ponto que eu me encaixo exatamente. Então, quando eu vou estudar sobre alguma coisa, vou prestar atenção em mais alguma outra coisa, eu sempre tento ver todos os lados. Eu sempre vejo vídeos de mulheres pretas e vídeos de mulheres brancas sobre feminismo, e eu tento ver realmente os dois lados, até porque minha irmã é negra, então eu quero entender o lado dela também, sabe? Porque ela já sofreu preconceito de cor, então eu quero entender o lado dela também. Então é meio complicado ainda pra mim. Eu acho que em algum momento eu vou ter um estalo, ou eu vou perceber se eu sou branca ou se eu sou preta, mas é meio complicado ainda. Entendi. É porque eu tenho muita curiosidade, né? Porque que a gente já, por ser mulher, eu já sofro muito muito machismo e tal, mas a vivência de uma mulher negra, eu acho que é uma coisa que muito forte, que eu queria aprender mais e tudo mais, mas eu entendi o seu lado. Eu acho que, pelo que eu vejo do lado da minha irmã, eu acho que é bem mais complicado pra ela, que ela já é uma pessoa, ela tem um cabelo afro, ela é negra mesmo, sabe? Então,
eu vejo que para ela tem um ponto bem mais complicado, que sempre foi a parte de sexualização também. Mas para mim eu nunca sofri tanto isso, então eu sempre me via como parda, mas eu vi que não é muito certo pardos, então é meio complicado ainda para mim, eu tô tentando entender isso ainda. Mas eu achei muito importante, Bia, isso que você falou, de aprender também sobre as outras vertentes do feminismo, né? A gente vê o lado das outras mulheres também, né? A gente aprender mais, a gente ter mais empatia também pelas outras vertentes do feminismo, né? Muito importante porque isso. se a gente sempre ficar no nosso feminismo fechado, por exemplo, se eu ficar só no meu feminismo, que eu não vou aprender, eu vou acabar ficando numa bolha igual que eu sempre critiquei, sabe? É bom a gente expandir, a gente conhecer mais, né, assim, sobre os outros. Acaba virando meio que um feminismo daquele que foi apresentado no BBB, né? Antes da Tammy se juntar com elas, que era um feminismo que só aceitava mulheres brancas e padrãozinho, sabe? O feminismo branco, né? Sim, no começo do BBB foi apresentado bastante disso, que a Thelminha era bem excluída, né? Mas depois que foi juntado, não sei direito o que aconteceu, mas foi se unindo, mas isso é muito complicado. Foi muito do feminismo seletivo, né? Exato. Sim. Acho que esse BBB foi muito importante, né? Nesse ano, assim. Trouxe muitos assuntos à tona, né? Sim, a gente não pode descartar também, né, o que o BBB trouxe pra gente. Mas também vale lembrar que é uma coisa que é bem discutida, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, o feminismo branco e seletivo é o que mais ganha palco, né? Tem uma coisa, eu não assisti o BBB, mas eu assistia algumas coisas que saíam pelo Instagram. Eu não tenho televisão aberta aqui em casa. Tipo, eu tenho televisão, mas não tenho antena, sabe? E aí eu não assisti o BBB. E o que eu vi também sobre essas partes de feminismo, racismo e tudo mais foi pelo canal da Maíra Medeiros e da... Meu Deus, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar o nome dela, depois eu falo. Mas era principalmente pela Maíra Medeiros que eu via bastante coisa. Lembrei. A Nathalie Neri, ela falou um pouquinho sobre Nossa, ela é perfeita. Sim. É maravilhosa, ela falou um pouco sobre... Eu acho que tem até uma roda de conversa entre ela, a Carol e a Maíra Medeiros. Eu acho que tem até uma roda de conversa legal. entre elas. É muito bom. Fica aí uma indicação, então, pro pessoal. Sim. E uma coisa que eu queria muito comentar também no podcast é sobre toda essa desconstrução da imagem da mulher, assim, que é muito, às vezes, mostrado atualmente na parte televisiva, né? Em séries, às vezes em desenhos, em outros programas, né? Eu tô assistindo uma série dos anos 90, chamada Will e Grace. Eu até comentei em algum outro episódio que muitas falas deles eram extremamente... dos personagens eram extremamente machistas e preconceituosas, assim, homofóbicas e tudo mais. E ver como, atualmente, isso hoje, ela é muito mais frisado, né, o erro disso. E muitas vezes mostra o protagonismo da mulher, né? A gente vê isso em inúmeras séries, que a mulher é mostrada realmente como sem ser um sexo frágil, sendo foda como a gente tem que ser representada, né? Uma série atual que mostra bastante sobre tudo isso é Brooklyn Nine-Nine, também, assim, é maravilhosa. Eu não gosto de comédia, porque eu sempre achei que comédia... Na época eu não pensava desse jeito, mas agora eu entendo porque eu não gostava de comédia, porque sempre puxava muito sexualização feminina, uns homens babacas. Mas aí um dia eu assisti Brooklyn Nine-Nine e aí, tipo, a minha vida mudou. É provavelmente das únicas séries de comédia que eu assisto, porque isso não faz eu me sentir mal comigo mesma. Falando em séries de comédia, vou dar uma dica aqui, que é One Day at a Time, que era da Netflix e aí foi comprada por outra, que ele toca muito no tema de feminismo, tanto de adolescente quanto de uma mulher madura, e toca também em sexualidade, depressão. Eu acho que você vai gostar, é muito legal. Falando num filme,
Eu cheguei até a indicar ele em algum... Não sei se foi no Instagram, enfim. É um filme chamado Fora de Série. Vocês chegaram a assistir? Vocês conhecem? Eu assisti, muito bom. Nossa, é maravilhoso, gente. É um protagonismo das mulheres, assim, né? Fala da juventude e tudo mais, mas aborda assuntos importantes, assuntos que muitas vezes são tabus. É um filme que, quando eu assisti, eu fiquei em êxtase total, porque eu fiquei, gente, que filme maravilhoso. São duas amigas, elas estão curtindo, elas estão, né, na fase de se descobrir, né, e tudo mais. E eu achei um filme muito importante, muito importante. Eu acho que é uma indicação muito boa também. Daquela coisa que não é só o homem que se diverte, é uma comédia que não precisa sexualizar o corpo da mulher. Não é um filme apelativo, igual geralmente os filmes de comédia, assim, feitos para homens são, né? É um filme, Mari, que, como você falou, é que ela vai se descobrindo, né? E é importante também ressaltar que é um filme de duas meninas, né? Que eles estão saindo da adolescência e entrando pro mundo adulto. E eu achei muito demais isso. Eu achei um filme muito bonito também, porque ele fala da parte da sexualidade de uma forma muito sensível. Não... De uma forma que é da idade correta, né? É um filme que realmente eu assisti esse ano e entrou pra minha lista de filmes favoritos. Precisa de mais filmes assim, sabe? Mostrando os tabus que são postos pra mulher, mas que podem ser falados de uma forma correta e saudável, sabe? Mas, enfim, eu acho que foi muito importante esse filme. Muito importante mesmo. Ainda mais pra juventude, assim, né? A galera aí mais jovem, mais nova. Uma coisa, assim, que eu nunca fui ligada, assim, muito com super-heróis, assim, sabe? Vou até comentar aqui. Nunca fui, assim, muito fã. Mas, gente, eu assisti Capitã Marvel. Eu me senti muito, sabe... poderosa. Falei assim, cara, do caralho isso, do caralho. Mano, do caralho. Eu assisti e aí foi perto acho que do aniversário da minha irmã. E aí, eu não sei se foi aniversário dela ou se foi alguma outra data, eu só sei que eu falei assim, eu já sei que eu vou te dar de presente. Aí eu levei ela pra assistir. E, nossa, é maravilhoso, eu adorei. E eu adorei mais ainda porque o nome dela é Carol, né? Aí eu tinha... É Carol. Não era ainda que é o meu nome. Mas, nossa, é maravilhoso. Eu comprei o balde, eu fiquei, meu Deus, eu vou deixar meu cabelo igual o dela. Sim, nossa, muito legal. Uhum. E eu senti uma coisa que eu falei assim, gente, eu nunca tinha visto uma coisa assim, sabe? Tipo, super-heroína, que a gente sempre vê super-herói, né? O Superman, enfim, vários outros heróis aí. E quando apareceu a Capitã Marvel, o filme da Capitã Marvel, eu lembro que eu fui assistir com o Matheus, eu fiquei vibrando, eu ficava tipo assim, caralho. E eu só falava, tipo, puta que pariu. E eu ficava, nossa, queria sair pulando, eu parecia uma criança. Eu fiquei tipo, cara, que legal. Uma criança realmente assistindo isso, né? Eu acredito que às vezes tem o mesmo impacto que teve o Pantera Negra, né? Que teve toda a representatividade e tudo mais. Sim. Eu queria pedir uma coisa pra vocês. Queria que vocês dessem algum recado, algum conselho aí pras nossas ouvintes aí, mulheres. Então, mulher, menina, jovem adulta, pega um tempinho e pensa em tudo que você acha que você tá fazendo certo e o que você tá fazendo errado e tenta se desenvolver ali no seu próprio... Sem nenhuma influência externa, tenta se desenvolver, tenta se conhecer e se aceitar. Eu acho muito importante, que é uma coisa meio difícil, né? A gente se aceitar. Muitas vezes, assim, por ser mulher mesmo, a gente se priva de muita coisa, ou de não querer... não ser hétero também, a gente meio que fica presa nessa coisa de, ai meu Deus, eu gosto de mulher também. Então, assim, senta e tenha uma conversa séria com você mesma todos os dias, que é muito importante para você continuar se evoluindo, né? E é isso aí. Eu sempre alisei o meu cabelo, minha irmã também sempre alisou o cabelo dela. E aí, quando minha irmã fez mais ou menos a minha idade, ela passou pela... Ai, esqueci o nome.
Transição Transição capilar. capilar. Ela passou pela transição capilar, ela cortou o cabelo bem curtinho. E na época, eu falei, não, Sara, você tá doida? O que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Você vai se arrepender, tá tudo errado. Eu dei os piores conselhos que uma irmã e amiga podia dar. E aí agora ela passou pela transição, o cabelo dela tá power, maravilhoso o cabelo dela. E agora eu passei pela transição capilar. Eu cortei o cabelo curtíssimo e tá cacheadinho, igual o da Mari. Maravilhoso, tô adorando cada minuto. E ela foi a primeira pessoa a me apoiar nisso. Tipo, eu mandei mensagem pra ela, mandei foto, falei, Sara, você me apoiaria nisso? Ela falou assim, sim, faz isso agora, você vai gostar, vai ser bom pra você. E aí eu cortei. E aí tem uma coisa da transição que poucas pessoas falam, que é o momento que você tá com o cabelo curtinho ali, tá com o cabelo diferente e você não tá se aceitando muito bem. O que eu quero dizer é... Vai levar um tempinho, mas vai dar certo, tá? Esse é o negócio, vai dar certo. E outro conselho que eu tenho também é não tire as coisas da sua própria cabeça. Às vezes é bom escutar outras pessoas, mas às vezes tem pessoas que vale a pena você não escutar. Então, lê um livro, vê um conteúdo, sabe? Tem os livros da Chimamanda, que são os livros mais acessíveis. Sejamos Todas Feministas, é um livro ótimo dela. Tem também um que eu ganhei faz pouco tempo, que é Feminismo para o 99%, um manifesto. Esse livro é maravilhoso e mudou muito o meu modo de pensar em várias coisas, que ele vai falar sobre um feminismo de classe. Então, ele vai abordar várias vertentes do feminismo, o que é muito bom. É isso, não tira as coisas da própria cabeça, escuta outras meninas que falem sobre feminismo. Não fica escutando homem, alguns não vale a pena escutar. E é isso, sabe? Dá uma estudada e a gente não aprende tudo de uma vez, a gente vai aprendendo de pouco em pouco. Eu tô aprendendo ainda, foi até o negócio que eu falei sobre me assustar com algumas situações, mas a gente vai aprendendo. Chega uma hora que a gente tem uma atitude e aí a gente para e pensa, tá, isso aqui tá errado. E eu acho que é esse momento que você começa a perceber que você tá chegando no topo da colina, que você já tá parando pra pensar sobre algumas coisas, sabe? Esse é a melhor coisa. É isso. Esse é o meu conselho. Eu sou preta, eu sou gorda e tô passando pela transição. E assim, a Mari e a Bia, elas me ajudaram muito. Eu conheci elas na faculdade. Então elas me ajudaram muito a aceitar o meu corpo. Quando eu conheci elas na faculdade, eu tava passando pela transição, tava quase acabando. Meu cabelo tava lindo, saudades. Então, eu alisei no semestre, eu alisei de novo. Mesmo elas falando comigo, me ajudando, me incentivando, eu acabei alisando. Mas agora eu tô passando de novo pela segunda vez a transição capilar. E, cara, eu olho no espelho, eu vejo aquela raiz, eu fico apaixonada. Ai, cabelo lindo, sabe? Tipo, as duas me ajudaram. E as duas me ajudaram bastante. O corpo também. Antes eu ficava neura, né? Não sei se vocês lembram. Sim, sim. Sim. E hoje eu acho que eu ainda tô aprendendo, né? Vocês viram que eu tenho até alguns assuntos quietinha e tal, mas eu tô aprendendo bastante. Então, gente, procura saber. Tem tantas influencers, né? Blogueiras, youtubers que falam sobre o assunto. A gente aprende mais. E a gente, aos nossos filhos, nossos netos, e vai ensinando. E vai falando sobre. A gente vai contando nossas histórias de hoje pra eles. E eu acho que isso a gente vai fazendo um mundo melhor. E procure, estude. E se aceite, se ame. Isso, além de transformar você em uma mulher, você também tem saúde mental boa. Te ajuda em tudo. Não, e uma coisa que é muito importante também é você empoderar outras mulheres, né? Você mostrar o quão incrível elas são. Porque muitas vezes a mulher tem essa dificuldade, todo mundo tem suas inseguranças, né? Ela se sente, como fala? Ela vai se sentir na obrigação de seguir, às vezes, um padrão, às vezes de seguir as expectativas de todo mundo. E às vezes não é assim.
Às vezes ela precisa de uma outra mulher, não precisa existir uma competitividade entre as mulheres, de tipo assim, eu sou mais bonita, eu sou mais isso, eu sou mais gorda, eu sou mais magra. Não precisa existir isso, sabe? Todos nós somos bonitas, todos nós somos mulheres incríveis. Sim. E a gente Corpo tem livre, que... gente. Exatamente, a gente tem que passar isso para as outras mulheres e não uma outra imagem de competitividade, sabe? A gente tem que mais se unir do que deixar uma outra mulher de lado. Uhum. A gente tem que sempre estar aberta a dar e a receber para as mulheres, né? A gente tem que sempre querer incentivar outras pessoas, outras mulheres, e se a gente tá junta, nós estamos mais fortes que qualquer outra pessoa. Com certeza. A união faz a força. Exatamente. E é isso que a Lari falou, né? E a Mari falou também, que que a Carol também falou, que nunca pare de buscar, gente. Feminismo, cor de pele, tudo isso, xenofobia que eu sofri, que muitas pessoas sofrem também, racismo e tal. Nunca pare, mesmo que, por exemplo, você seja branca, nunca pare de estudar sobre cor, sobre qualquer outra coisa que seja fora do seu mundo, sabe? Sempre aprender, nunca é demais. Queria muito agradecer vocês, gente, por esse tempinho que vocês reservaram pra participar do episódio. Eu adorei. Eu adorei. Todas vocês sabem a importância de vocês na minha vida, mesmo assim, de longe, principalmente a Bia. Não faz eu chorar, Mariana. E a Larissa. Eu fiquei muito grata, muito feliz, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Muito importante ter vocês aqui no podcast, nesse episódio. Espero que vocês possam e queiram participar de mais episódios, né? Eu quero. Dessa linha, me assim. chamar. Eu também. Também. E é isso, o que eu sempre falo pra todo mundo, assim, não é a última vez da aparição de vocês aqui não, tá? Ainda vai aparecer mais um pouquinho aí. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Como eu disse, ia ser um episódio mais de introdução, então ele ficou um pouquinho mais curto. Mas aí os próximos episódios vão ser mais específicos, né, para vários outros tipos de tema que englobam o feminismo. E agradecer mais uma vez as meninas, foi muito especial essa conversa com elas. Deu pra matar um pouquinho a saudade, principalmente da Larissa e da Bia, que são amigas minhas lá de Bragança. Então, fazia um tempo aí que a gente não se falava e deu pra matar um pouquinho a saudade. Lembrando que o meu Instagram e o Instagram do podcast vai estar aberto para sugestões de outros temas que vocês queiram ouvir aqui nesse tipo de episódio. E compartilhe com os amigos, né? Compartilhe com as mulheres aí que você conhece. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Spotify, no YouTube. E é isso, gente. Até o próximo episódio.